Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Amalho aqui do Vendo CRM e hoje a gente está com um convidado muito especial aqui com a gente, não é mesmo, William? É isso mesmo, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí por estar participando aí desse nosso VendoCast. E hoje a gente recebe aí o Rafael e a gente vai falar um pouco aí sobre processos de vendas, não é, Rafael? Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre organização, estratégias, para que você possa ter mais resultados usando uma ferramenta de CRM e no seu dia a dia na gestão comercial. Antes da gente começar com algumas perguntinhas que a gente separou aqui para você, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória aqui dentro do Vendo e com a Orbit, né? Claro, eu sou formado em ciência da computação e aí, com o tempo, eu fui migrando do desenvolvimento para o comercial. E há 5 anos estamos trabalhando fortemente na gestão comercial do Vendo CRM para levar ele para as outras empresas. Passei também pelo suporte, onde tive um aprendizado bastante grande, principalmente de ouvir o cliente para que a gente possa, de fato, dar uma boa resposta para ele. E essa experiência enriqueceu bastante a minha caminhada dentro do comercial, porque muitas vezes na ânsia de vender a gente quer falar, mas muitas vezes a gente precisa escutar o que o cliente tem a nos dizer para que a gente possa então ajudar ele. Porque a venda nada mais é do que uma ajuda. Então a gente ajuda a outra pessoa a resolver o problema dela e então ela conquista outros clientes com a nossa ajuda. Legal. E deixa eu perguntar, Rafa, da onde veio esse estalo de você sair da caverna do TI para a área das vendas? Isso foi acontecendo aos poucos. Então, eu comecei como Uhum. desenvolvimento, passei ao suporte, e aí, quando estava no suporte, ganhei muitas habilidades, dentre elas a comunicação. Então, estava saindo bem dentro dos treinamentos, principalmente presenciais e remotos, e foi surgindo aquela coisinha, aquela pulguinha atrás da orelha, deu, se eu for para o comercial? Então, aí eu fui buscando materiais, fui para o comercial, e busquei treinamentos para que eu pudesse, então, desempenhar uma boa função, assim como eu fazia quando estava no suporte e também no desenvolvimento. Legal, legal, Rafa. É, da mesma forma que você evoluiu do suporte para o comercial, né? Eu também evoluí do suporte ali para o CS, né? Para o Customer Success. E realmente ele é uma boa porta de entrada aí, porque envolve muito a comunicação, né? Você, como você falou, né? A gente acaba aprendendo a escutar mais o cliente e no caso, resolver os problemas deles, né? Mas agora vamos entrar no assunto do podcast. Vamos falar então um pouco de processo de vendas, né? Como ser eficiente, né? Então, eu queria pedir para você, por onde que eu devo começar a estruturar o processo de vendas dentro de uma empresa? A gente deve iniciar pelo começo. Então, a gente tem que organizar a nossa casa. Não adianta a gente querer estruturar um processo comercial se a nossa empresa não está organizada. Então, o comercial, ele é um dos braços da empresa. Eu não posso definir metas ou uma estrutura para o comercial apenas. Então, a gente tem que olhar para a empresa como um todo. Nada adianta eu querer vender para 1.000 clientes, sendo que eu tenho capacidade de atender apenas 500. Então, a gente tem que olhar para o todo da empresa primeiro, definir qual é o objetivo da empresa. Nós vamos para tal lugar, vamos em tal direção. E aí a gente olha para dentro do comercial e também para os outros setores, para que a gente caminhe todos juntos. Senão vai ser um cabo de guerra, um setor puxando para um lado e o outro setor puxando para o outro. A partir daí, a gente entra dentro do nosso processo comercial. A gente sabendo para onde a gente quer ir, a gente tem que escolher as melhores oportunidades que a gente tem para chegar até lá. Muitas vezes a gente sai correndo para poder chegar rápido, só que chega nos primeiros 100 metros, a gente cansou. E a gente não está aqui para correr uns 100 metros, a gente está para uma maratona. Então, precisa muita questão do planejamento. Então, como que a gente vai fazer para chegar onde a gente deseja? Ah, eu quero vender para 1.000 clientes. Ótimo, definimos o operacional, definimos o pós-venda, definimos o nosso suporte. Então, agora vamos definir o nosso comercial. Vamos colocar metas.
Então, quando eu atingir tal meta, a gente vai tomar uma nova ação para que a gente possa ser gradual. Muitas pessoas pensam que eu vou para Curitiba, então são quase 500 quilômetros aqui de Cascavel. E se eu pensar apenas em Curitiba, eu posso esquecer uma curva que eu tenho no meio do caminho. Então a gente tem que definir metas pequenas. Então eu vou de Cascavel até Guarapuava, mais ou menos que é metade do trajeto, e dou uma paradinha para que eu possa descansar e dar continuidade de Guarapuava até Curitiba. E nesse primeiro trajeto, qual é a minha meta? Tempo, velocidade, consumo. É a mesma coisa no comercial. Eu tenho uma meta para chegar até Curitiba, tenho a meta para vender para 1.000 clientes. Então, qual é o meu primeiro passo? Aí, 1.000 clientes em um ano, em 2 anos? Qual é a minha meta para o primeiro trimestre? Então, eu olho para essa meta e vejo, essa meta ela está fácil. Com a equipe que eu tenho, eu consigo atingir. Então, eu posso revisar também a minha meta global. Se às vezes a meta está fácil demais, a gente está subestimando o poder e a capacidade da equipe. Agora, se a meta é muito audaciosa, aí a gente tem que tomar providências para que a gente aumente a produtividade da equipe ou até mesmo agregue mais pessoas. Então, a gente tem alguns caminhos para que a gente possa chegar no nosso objetivo. Primeiro delas, capacitação. Capacitação em qualquer área, não apenas na comercial, ela é fundamental. Todos os dias a gente tem novos materiais, tem novas pessoas, novas oportunidades para que a gente possa aprender. E o nosso cliente também não fica parado. Então a gente tem que estar atento, saber o que o nosso cliente quer para que a gente possa se formar, estudar, buscar por conhecimento para que a gente possa atender a necessidade dele. Caso contrário, a gente vai ficar para trás. Com o estudo, a gente não vai conseguir também atingir a nossa meta? Ótimo. O que a gente pode fazer? Trazer novas pessoas para a equipe. Mas nem sempre agregar pessoas à nossa equipe, ela vai dar uma produtividade maior. Então, a gente tem que olhar isso com muito carinho. Aí vem a questão de processos. E, na minha visão, ela tem que vir antes de qualquer uma dessas coisas. A gente estuda, entende o nosso negócio, e aí a gente determina quais os processos a gente está fazendo no momento. E a gente olha com muito carinho para esses processos, para que a gente possa ver se temos oportunidades de otimização. Muitas vezes a gente perde muito tempo fazendo atividades que não geram resultado para a gente. Por exemplo, eu estou entrando em contato com um cliente já pela 10ª vez. Eu estou perdendo tempo. O cliente, na 10ª vez, já não quer saber de mim. Então, muitas vezes, o nosso processo ele pode ser mais curto. E eu posso deixar de atender um cliente que não me quer, para eu buscar um cliente que é de fato interessante para mim. Então, a Sim. gente olha para o nosso processo. Corta todas as arestas para que a gente tenha um processo muito bem definido, um processo redondinho, e aí depois que a gente está com o processo muito bem definido, a gente mensura quando a gente vai trazer novas pessoas para a nossa equipe. E aí a gente tem o que a gente chama de previsibilidade, sabendo o potencial do meu processo, sabendo o potencial dos recursos que eu tenho. Quando eu falo recursos, entra colaboradores, equipamentos, ferramentas, a gente pensa então em contratar uma nova pessoa para que com tudo isso a gente consiga pegar esse modelo, esse processo e passar para outra pessoa e ela já comece a caminhar junto com a gente. E aí tem o nosso processo de rampagem, que é esse processo inicial de quando o novo colaborador entra até ele disponível e dos demais, muito mais curto. E com isso Sim. eu também ganho muito mais tempo e também resultados. Isso aí é uma coisa interessante e entra muito no que eu e o Matheus a gente falou no podcast passado, né? Que é o quê? É você estabelecer o processo, executar ele, ver os pontos de melhoria, né? Porque todo processo, por mais que você deixe ele, às vezes até do jeito que você queria, ele sempre tem um ponto de melhoria, né? Então você vai estabelecendo o processo, vai executando e melhorando, né?
E isso aí é uma coisa assim que tem que ser feita em todos os processos da empresa, inclusive, né? Não só no comercial, dentro do CS, dentro do suporte, enfim. E até num processo de treinamento, que é o processo de rampagem que você falou. Então, esse processo de treinamento do vendedor, ele tem que estar muito bem estabelecido para que todos os vendedores eles trabalhem da mesma forma, né? E não fique um mandando uma proposta pelo Excel, o outro mandando um PDF, o outro mandando uma proposta só num texto escrito, né? Então, a gente tem que ter padrões dentro da nossa empresa. E temos que ficar felizes quando todos eles mandam, porque existem muitos casos que os vendedores nem mandam proposta. Você pede informações para ele, ele é curto e grosso, direto. E não é isso que o cliente deseja. Então, quando a gente tem tudo isso padronizado dentro de um processo, fica muito fácil. E aí o William sai de férias. Então, o Matheus vai poder dar continuidade no trabalho do William sem que o cliente veja que é outra pessoa. Ele sabe que mudou a pessoa que está atendendo ele a partir do momento que o William se ausentou por conta das férias, mas o atendimento continua o mesmo, porque o processo existe e o Matheus sabe em qual etapa do processo o William parou. Isso também é muito importante, a gente ter as informações do atual momento de todos os nossos clientes. Por isso se faz necessária a utilização de uma ferramenta, entre elas o CRM, para que a gente tenha o processo definido. Ótimo, ok. E agora, aonde eu estou no meu processo com cada um dos clientes ou das prospecções que eu estou atendendo, para que assim a gente consiga dar continuidade no atendimento e sempre manter a qualidade que a empresa entrega para todos os clientes. Outro aspecto muito importante é a questão da rotatividade. Muitas vezes a pessoa sai da empresa e leva junto com ela todo o trabalho que ela já fez, até mesmo as informações dos clientes que ela captou. E aí o que acontece? O William ou o Matheus, que vai dar continuidade do trabalho do Rafael que saiu, eles não sabem com quem o Rafael estava falando. E aí eles acabam perdendo oportunidades que foram iniciadas por esse colaborador que saiu da empresa, porque não tem informação nenhuma. Então, clientes que trabalhavam com Excel tinham muito esse problema. A pessoa pegava a sua planilha Excel e levava embora. E aí, quando iam ver, eles não tinham informações nenhuma, apenas de alguns clientes que haviam sido finalizados por aquele colaborador. E aí, a gente tem uma perda muito grande, pois a gente não pode dar continuidade e assim fica desafiador a gente manter a qualidade no nosso trabalho para todos os clientes. Isso pode repercutir até na imagem da empresa, pois uns clientes atendem bem e outros clientes eles não atendem tão bem assim. Já aproveitando o gancho, deixa eu perguntar. Pensando em processo e em ferramentas, certo? Você citou até o CRM como uma das ferramentas essenciais para um comercial, o que é verdade, com certeza. Porém, o que eu vejo que muitos gestores têm dúvida é sobre qual é o momento certo para eu ir atrás de ferramentas. É claro que, baseado no que você falou, primeiro a gente tem esse processo, e aí você acha que depois que eu estabeleço, opa, essa é a direção que a gente quer ir, então eu vou procurar ferramentas que vão me levar mais fácil até esse caminho? Como que funciona esse processo para a gente ir atrás de ferramentas? Quando eu sei? A minha sugestão é junto com a definição dos processos, pois Uhum. muitas vezes a gente está definindo o processo de uma forma que a gente não vai conseguir levar para uma ferramenta. E aí eu tenho que definir o processo, começar a utilizar a ferramenta e mudar o processo. Esses dois quesitos, né, definição de processos e escolha de uma ferramenta, eles devem andar juntos, para que eu possa olhar para o meu processo. Ótimo. A ferramenta que eu estou contratando vai poder me ajudar e vou otimizar tempo nessas etapas do meu processo. Porque senão eu fico imaginando um processo manual e tento trazer uma ferramenta para me ajudar naquele processo manual. E muitas vezes a gente não encontra, porque o meu processo é meu. E eu tenho detalhes que eu gosto de fazer que, se eu não desenvolver uma ferramenta, eu não vou conseguir encontrar. Então, tem que andar juntos a definição dos processos e as ferramentas que vão ser usadas. Então, vou escolher o CRM tal, usando CRM, por exemplo. Então, a gente olha para todos os benefícios que essa ferramenta vai trazer e como ela vai nos ajudar no nosso processo. Então, com base nisso, a gente leva os dois juntos.
Porque quando a gente implanta uma ferramenta, há sim melhorias dentro do processo, pois é uma ferramenta nova que eu estou utilizando. Por exemplo, se estamos indo para Curitiba de carro, eu tenho uma determinada velocidade. Agora, se eu estou indo de ônibus, o meu processo, né, o tempo que eu vou levar é muito maior. Então, eu tenho que ajustar. Não adianta eu definir, não, eu vou estar em Curitiba em 8 horas. Só que eu não tenho a disponibilidade do carro para sair de Cascavel e percorrer os 500 quilômetros em 8 horas. Se eu for pegar um ônibus, vou levar em torno de 11 a 12 horas. Então, eu tenho que ter isso certo para que depois eu não precise investir tanto tempo definindo novos processos ou atualizando os processos recentemente atualizados. E você acha, Rafael, que essa ferramenta ela tem que ser escolhida e medida junto com o operacional mesmo? Com certeza. Nada adianta eu achar uma ferramenta maravilhosa, sendo que as pessoas que vão utilizar ela não conseguem utilizar. Então, pessoas estratégicas dentro do operacional, ou até mesmo toda a equipe, devem ser consultadas no momento dessa escolha, para que a ferramenta seja assertiva, tanto para o operacional, que vai gerar os dados, e também para o estratégico, que vai pegar esses dados cadastrados na ferramenta e, com auxílio de indicadores e relatórios, vai transformar isso em informação para que seja tomada a decisão. Porque se for separado, às vezes a ferramenta atende muito bem um lado e não atende o outro. E aí a gente não consegue ter todos os benefícios que a gente está buscando. Isso ocorre muito, pois ferramentas são específicas para determinadas etapas do processo. E aí a gente tem desafios no momento de executar o nosso processo como um todo. Então é importantíssimo a gente estar alinhado com o processo e também com a equipe. Não adianta eu comprar um tablet de 10 mil reais para cada um da minha equipe, sendo que a minha equipe não gosta de usar tablets. Então eu tenho que olhar para isso e usar as ferramentas, as tecnologias que eu tenho ao meu dispor para somar. Então, eu consigo fazer tudo junto de uma maneira mais assertiva do que primeiro eu vou fazer processos, depois definir ferramentas e simplesmente largar na mão do meu operacional e falar: agora mudou tudo, vocês vão ter que fazer assim. Muitas vezes a gente tem restrição e esse é um dos grandes problemas de ferramentas não conseguirem ser implantadas e processos serem atualizados, pois eu, gestor, sei o que é bom para a minha empresa, então eu vou definir os processos. E quando chega no operacional, ele fica inviável. Há um exemplo muito famoso de uma empresa que faz pasta de dentes. Eles otimizaram o processo deles para que ao final da esteira, onde passa as caixinhas da pasta de dente com a pasta de dente dentro, tivesse uma balança de alta precisão, para que, se a balança registrasse um peso menor do que o esperado, ou seja, da caixinha com a pasta de dente, só a caixinha vazia, essa caixinha fosse empurrada para fora da esteira. Só que mesmo assim eles não conseguiram sanar o problema. Daí o que a equipe operacional fez? Fez uma vaquinha, comprou um ventilador e colocou do lado da balança. Então, quando passava a caixinha vazia, o ventilador tinha força suficiente para tirar aquela caixinha vazia da esteira. E assim, todas as caixinhas de pasta de dentes iam com as pastas de dente para os clientes. Algo simples e barato, resolveu um problema que foi gasto milhares ou milhões e não deu certo. É uma coisa muito interessante que você comentou ali, Rafael, é sobre a questão de, às vezes, você alinhar os processos, contratar a ferramenta, mas daí a ferramenta ela é muito complexa de se utilizar e acaba que o time acaba não aderindo, né? E gera todo um transtorno de, às vezes, no meio do processo, no meio das coisas que já estão acontecendo, você ter que trocar de ferramenta, né? E isso acaba gerando um transtorno, uma certa perca de tempo também, né? Então, por isso que é interessante, além de a gente ter um processo bem definido, a gente conversar com a equipe, fazer um treinamento, um alinhamento com ela dessa ferramenta, deixar ela bem ajustada, né? Para que essa usabilidade, né, o lançamento das informações, ele seja fácil e rápido também, né? Isso é uma das coisas que
A gente, inclusive, do Vendo CRM é muito elogiado, né? De ser uma ferramenta bem intuitiva, bem fácil de utilizar no dia a dia, né? Isso é muito importante, até porque um processo de implantação de ferramenta não é do dia para a noite. Muitas Isso, ferramentas requerem horas, semanas ou até meses para a implantação. E isso envolve a questão financeira também. Essas implantações, principalmente quando a gente leva semanas ou meses, elas são muito caras. E quando eu contrato uma ferramenta dessa, eu também não posso dizer simplesmente não quero mais, tchau. Eu tenho uma fidelidade, eu tenho um contrato. Então, muitas vezes tem empresas que é na base da porrada, de cima para baixo, fala, eu contratei a ferramenta e vocês devem usar. Só que quando é assim, a gente tem uma perda de produtividade muito grande, porque ou o processo se torna moroso e complexo, como você destacou, ou o colaborador vai fazer porque é obrigado, e não porque aquela ferramenta vai de fato ajudar ele no seu dia a dia. Então, isso é um grande desafio. Por isso que é muito importante, na tomada de decisão de uma escolha de uma ferramenta, é trazer os principais atores, que são os principais pessoas que vão estar de frente a frente com a ferramenta. Então, alguém da equipe de vendas, da equipe de pós-vendas, se a ferramenta envolve financeiro, é essencial que essa pessoa esteja presente para a definição correta da ferramenta. E não apenas vou contratar a ferramenta X porque me falaram que é a melhor do mercado. Ótimo. Ela é melhor do mercado ou ela é o melhor para você chegar mais rápido no seu objetivo? Muitas pessoas acabam não olhando para isso, isso. acabam olhando apenas o lado do marketing. Ah, é a melhor, é a que mais clientes usam. Legal, mas o seu objetivo é igual de todas essas outras empresas e pessoas ou não? Então a gente tem que olhar para isso com muito carinho, para ao invés de escolher uma ferramenta que todo mundo diz que é boa, para que uma ferramenta que é de fato boa para resolver o meu problema, para atingir o meu objetivo e bater a minha meta. É porque tem algumas ferramentas que elas têm tanta funcionalidade, tanta coisa dentro dela, e acaba tirando o foco daquilo que você realmente necessita. Então, eu precisava de um funil de vendas, um relatório mensal ali dos meus resultados e todo o histórico de cliente, uma agenda e tudo mais. E pronto, para mim isso já serve. Aí você entra no sistema que tem milhões de opções lá e acaba que você não consegue fazer o básico bem feito. Sim, um grande desafio que a gente tem é que as pessoas olham, nossa, aquela ferramenta tem tal funcionalidade, quem sabe eu vou precisar. E esse quem sabe nunca chega. Então a pessoa contrata a ferramenta e tem vários Sim. contras por conta de um pró, de um benefício que ela nunca vai usar, porque ela não tem a maturidade ainda e não consegue dar o próximo passo para chegar à maturidade para utilizar aquela funcionalidade. Isso acontece muito. Ah, eu contratei essa ferramenta aqui, ó, porque tem essa funcionalidade que meu amigo falou que é interessante. Então a gente tem muitos desafios. A gente deixa de contratar uma ferramenta que não tenha determinada funcionalidade, porém vai me ajudar muito mais, e contrato uma ferramenta que tem uma lista interminável, parece uma lista de compra de um supermercado, de tanta coisa que ela tem. Mas na verdade a gente vai usar o quê? Nossa cesta básica, o feijão, o arroz, a carne, a batata. E talvez essas funcionalidades nem agreguem em nada no teu processo, né? Você vai ter Não. ali o teu processo estruturado, aquele bolo de funcionalidades que não vai agregar em nada ali no teu processo. E elas ficam atrapalhando essas funcionalidades, porque às vezes, para que uma funcionalidade funcione, eu preciso de determinada informação. E essa informação se torna obrigatória no preenchimento da ferramenta. Só que muitas vezes o nosso cliente não tem essa informação. E aí tem que colocar um campo qualquer lá, colocar teste. Não tenho. Que é o que acontece muitas vezes quando a gente trabalha com clientes que tem uma ferramenta mais complexa e aí eles não utilizam todos os benefícios dessas quantidades de funcionalidades que eles têm. É uma coisa que a gente sempre costuma falar aqui, né? Não adianta querer acertar uma moeda a 5 quilômetros de distância com um canhão, porque a chance é impossível? Não é. Mas com uma pistola, com um revólver, seria muito mais fácil e muito mais assertivo.
Então, a gente entendeu um pouco de como estabelecer esse processo dentro da empresa e por parte do gestor. Rafael, qual é a importância da organização, tanto desse processo quanto do dia a dia do gestor, do ponto de vista dele para com a equipe, né? É essencial. Como que eu vou ter um processo organizado se o meu gestor não é organizado? Então, eu tenho que estar organizado para que eu possa começar a fazer o processo. Ou, melhor ainda, estar propenso, estar aberto para me organizar. Porque quando a gente coloca no papel ali todo o nosso processo, a gente vai ver oportunidades de melhoria. E se eu não estou tão organizado quanto eu achei que eu estava, eu tenho que estar aberto e falar: não, eu preciso melhorar. Uma coisa que tem muitas empresas são gestores onde acham que são o dono da verdade. E aí eles colocam complexidades no processo porque eles fazem daquele jeito. E quando as pessoas sugerem uma melhoria no processo, elas não conseguem porque o gestor quer que seja feito daquela forma. Então, essa organização, ela tem que estar em toda a equipe, não apenas no gestor. E a equipe também tem que estar receptiva. E isso a gente identifica no dia a dia. A gente sabe como é a organização da pessoa através de como ela tem entregado os resultados. Então, se eu chegar, por exemplo, para o William e começar a questionar ele sobre sua produção, ele tem que saber minimamente o que ele está fazendo. Isso é questão de organização. Assim como o Matheus, se eu perguntar para ele qual é a agenda, se ele tem horários disponíveis para atender um cliente, ele tem que saber se tem ou não tem algumas lacunas. Não necessariamente ele tem que saber minuto a minuto da agenda dele, mas ele tem que saber o básico para que ele possa se organizar e buscar novos clientes se couber na sua agenda, ou falar: espera um pouquinho, eu estou com a minha agenda cheia, então eu tenho que dar atenção para os clientes que eu já estou trabalhando. E isso tudo vai do começo ao fim do processo, como a gente falou lá no começo. Não adianta eu querer vender para 1.000 clientes, sendo que eu tenho uma capacidade operacional de atender apenas 500. Então, com todas essas informações, a gente é mais assertivo no nosso estratégico, é mais assertivo nas nossas metas e objetivos, e com isso a gente consegue trilhar um caminho através dos processos para chegar lá. Beleza, eu imagino que a resiliência para isso tem que ser gigantesca. Tem que ser E gigantesca junto com a disciplina, porque nada adianta eu definir um processo lindo, maravilhoso e funcionar na primeira semana. Então eu preciso estar sempre atento e disciplinado para que esse processo seja executado. Senão vai virar como uma academia, que eu vou lá, pago a anuidade, vou no primeiro mês e não volto mais. Não vou ter resultados, Uhum. óbvio, porque eu paguei a academia, ninguém está fazendo por mim ela. Então, eu preciso fazer com os meus processos, com o meu dia a dia, assim como devemos fazer na academia, frequentar diariamente para que os resultados venham. E assim, a gente consegue, de forma mais rápida e clara, principalmente, chegar onde a gente deseja. A partir do momento em que eu não tenho disciplina e começo a dar jeitinho aqui, jeitinho ali, primeira coisa, Sim. qualidade de atendimento, qualidade no meu processo cai, e aí eu perco muito com meus clientes, pois eu vou perder aquela fama, aquela qualidade, que é de fato ter um bom atendimento. E toda essa parte de organização, ela entra também muito no relacionamento com o cliente. A partir do momento, por exemplo, que você enviou uma proposta. Eu tenho estabelecido que um dia depois que eu mandei a proposta, eu já vou ligar para o cliente para ver se ele viu a proposta, para ver se ele gostou da proposta, né? E negociar com esse cliente. Eu deixei agendado que eu vou dar um retorno para esse cliente amanhã. Beleza, já coloca lá na tua agenda ou no teu sistema de lembretes, né? Para você realmente retornar para esse cliente. Porque é impossível a gente lembrar de tudo que a gente tem para fazer de cabeça, né? Então, a gente colocando, tendo um local para organizar isso, né? E inclusive, que nem você citou antes, se eu não pude vir por uma questão de saúde ou outras questões, estar lá na minha agenda o retorno para o cliente, outra pessoa pode fazer esse retorno por mim.
a gente consegue ver toda essa questão da organização no processo inteiro de contato com o cliente. E isso passa muita confiança para ele, porque ele vai ver, nossa, olha que empresa organizada, o William não pôde me ligar, mas o Matheus, ele foi lá e me ligou na hora que a gente tinha marcado, né? A reunião que a gente tinha, o William não pôde me atender, mas o Rafael, ele me atendeu no horário que a gente tinha marcado. Tudo isso conta a favor na hora da venda ou de qualquer negócio que você esteja fazendo com o cliente, né? Isso mesmo, eu sempre falo que o combinado não é caro. Então, se eu combinei para ligar para o cliente tal dia e tal horário, eu posso ligar, eu combinei com ele. Ele pode não lembrar, mas é meu dever de lembrar que vou entrar em contato com ele. E Sim, sempre nós, no setor comercial, nas vendas, nós temos que definir o próximo passo, nunca esperar pelo cliente. Então, estou negociando com o Matheus, enviei a proposta com ele, eu vou determinar quando a gente vai conversar. Matheus, fica bom para a gente conversar amanhã? Vai dar tempo de você ver a nossa proposta? Ótimo. Não vai dar tempo amanhã? Legal. Então, daqui 2 dias eu entro em contato com você. Porque senão, se a gente fica esperando pelo cliente, o cliente nunca vai entrar em contato, mas o nosso concorrente com certeza vai. Então, a gente tem que sempre comandar a nossa negociação. E por isso é importante o processo. Como que eu vou comandar se eu não sei qual é o próximo passo? Eu vou falar para o William que eu vou ligar daqui 5 dias e para o Matheus eu vou falar que eu vou ligar daqui a 30 sim. para o mesmo objetivo. Então, com um processo muito bem definido, a gente consegue ser mais assertivo. Com isso, reduzir o tempo de atendimento que a gente tem com o cliente e aumentar a nossa carteira de clientes. Para finalizar, eu acho que deu um bom tempo a nossa conversa. Eu adorei conversar com você. Acredito que o William mais ainda, né, William? E lembrando de quando a gente conversou agora há pouco sobre ferramentas e sobre a implantação na equipe, eu queria que você desse uma dica para algumas pessoas que eu vejo que têm uma dúvida muito semelhante, que é justamente como eu lido de forma mais resiliente com a minha equipe. Por quê? Até agora a gente falou sobre o gestor, sobre a organização do dia a dia dele, sobre a organização de um processo de vendas, porém, a gente não tocou no assunto de que a equipe é formada por pessoas. E na equipe você sempre vai ter pessoas diferentes, tanto diferentes do gestor, quanto diferentes uma da outra. Então, o perfil de um closer, ele vai ser diferente do perfil de um SDR. E como eu consigo lidar, sendo gestor, de maneira mais fácil com essas diferenças no meu time? Antes de responder essa pergunta, outra que todo mundo faz, e às vezes é uma dúvida muito grande dos gestores, é: gente, eu preciso ter uma equipe uniforme, todo mundo igual. Não. Se toda a equipe for igual, a gente vai ter sempre os mesmos desafios. Então é interessante que a gente tenha uma equipe heterogênea, que tenha um pouquinho de cada perfil para que a gente possa trabalhar. E aí é do gestor olhar para a equipe, identificar esses perfis e enquadrar essas pessoas no melhor lugar. Então, por exemplo, o Matheus chegou no Vento CRM como closer, só que a gente viu que ele tem uma afinidade muito grande para trabalhar na prospecção. Então, a gente movimentou ele de closer para SDR, e a gente deve fazer isso porque muitas pessoas não se identificam com a função, ou às vezes tem uma concepção errada. Não é culpa, muitas vezes, da empresa na definição do cargo, é culpa mesmo de entendimento, desconhecimento. E aí o gestor tem que identificar isso e trabalhar para que essa pessoa esteja alocada no local onde ela vai mais dar resultados. E quando a gente fala também em perfil de pessoas, a gente tem inúmeras ferramentas para que a gente possa identificar qual é o perfil. E aí o gestor tem que olhar com carinho para essas oportunidades e buscar conhecimento. No começo a gente falou que formação e estudo é algo muito importante. O gestor, mais do que entender da empresa, entender dos processos, ele tem que entender também de pessoas, para que ele possa olhar para a equipe e possa identificar o que está acontecendo e como lidar com isso, que é mais importante do que identificar. Nada adianta eu olhar para o Rafael e saber que ele não está produzindo pela razão XYZ se eu não tiver como apoiá-lo.
Mas, Rafael, e se envolve assuntos pessoais? A gente também tem que olhar para isso. Muitas vezes o trabalho vai para casa e a casa vem para o trabalho. E a gente tem que olhar. A gente não vai conseguir separar. Não, agora estou no trabalho, esquece tudo fora do trabalho. Agora estou em casa, esquece tudo do que não é de casa. Então a gente tem que ter também um olhar para isso com cautela, para que a gente possa, na medida do possível, apoiar essas pessoas que estão na nossa equipe, que a gente possa direcionar para que elas possam produzir tanto no trabalho quanto nas outras áreas da sua vida, pois a gente leva elas sempre juntas. Nada adianta o meu trabalho estar muito bem e a minha vida pessoal não estar tão bem assim, ou até mesmo o inverso, pois em algum momento eles vão entrar em equilíbrio, que entre em equilíbrio sempre para cima, que a gente consiga elevar o conhecimento das pessoas para que elas possam ser melhores pessoas, não apenas melhores colaboradores naquela função que elas estão definidas. É isso mesmo, Rafael, é isso que eu penso também. A gente tem que ter esse olhar para o pessoal, porque às vezes a pessoa ela tá com um problema pessoal ali que uma conversa já vai aliviar ela, já vai deixar ela um pouco mais tranquila, vai esclarecer alguma coisa e ela vai render melhor no trabalho. E isso também traz uma união para a equipe, né? Você poder às vezes contar com aquela pessoa para uma dificuldade, né? Uma dificuldade pessoal. E, consequentemente, isso vai trazer melhores resultados, porque a comunicação vai melhorar. Quando uma precisar de ajuda no trabalho, ela também não vai ter vergonha ou vai ficar com receio de pedir ajuda. Então, tudo isso vai trazendo só benefícios aí para que esse trabalho em equipe se torne cada vez melhor. Se a gente pensar que a gente passa 8 horas no trabalho, a gente passa um terço do nosso dia lá, e se a gente não está confortável ou tem alguma preocupação que está nos atrapalhando, nosso dia todo acaba não sendo tão interessante, porque em média a gente também dorme 8 horas, a gente tem, entre aspas, 8 horas para viver. Então a gente tem que aproveitar muito bem tudo isso. E sempre que a nossa experiência permitir, a gente deve apoiar as outras pessoas, tanto no profissional quanto no pessoal, para que as coisas fluam de uma forma mais suave. E com isso, consequências no trabalho serão grandes, pois a pessoa mais tranquila, com menos desafios, menos preocupações, consegue produzir muito mais. Bacana, Rafa. Muito bom o nosso assunto aqui. E agora vamos encerrar aí. Quero agradecer a tua participação, de ter passado todo esse conhecimento para a gente, né, de compartilhar aí suas experiências também. E agradeço aí a sua participação. Muito obrigado pelo convite. Essa troca foi enriquecedora. A gente aprende muito também quando a gente vai falar e aprende com as outras pessoas. Estou à disposição para que sempre tiver oportunidades para mim. Maravilha, com certeza a gente quer ter a sua participação por muitas vezes ainda aqui no VendoCast. Rafa, então, já puxando novamente o gancho do William, agradeço você por ter participado. Com certeza a gente vai te chamar outras vezes, pode ficar tranquilo. E se você gostou do VendoCast, ficou com alguma dúvida, você pode comentar, caso você esteja no YouTube ou caso você esteja no Spotify, pode nos chamar direto pelo nosso site. E aí, ou no Instagram também, o que for mais fácil para você, tá bom? E aí você entra em contato com a gente, tira sua dúvida e a gente vai te responder. Beleza? Nós estamos no YouTube como Vendo CRM, tudo junto, e no Spotify também como VendoCast. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo VendoCast.